Hoje cedo, o comandante do Exército, o general Edson Leal Pujol, ressaltou a soberania da Amazônia brasileira e disse que a caserna está atenta a qualquer tipo de ameaça. E aí hoje também o Bolsonaro afirmou que vai assinar uma garantia da lei e da ordem para que então o Exército possa auxiliar no combate às queimadas. E aí eu sigo com você mesmo, que já mencionou as Forças Armadas, Josias. O Bolsonaro e alguns dos seus auxiliares militares, sobretudo o general Augusto Heleno, do GSI, eles são adeptos de uma tese militar que vem dos primórdios da República e foi potencializada pelo Exército, sobretudo, durante a ditadura. Essa teoria se baseia no risco da perda de soberania do Brasil sobre a Amazônia. É por essa razão, por exemplo, que os militares levam o pé atrás em relação a reservas indígenas. O próprio Bolsonaro também. Eles alegam que essas reservas, sobretudo as maiores, são pedaços da Amazônia que estão ali à disposição de forças estrangeiras e à espera de um grito de independência que torne esses territórios independentes em relação ao Brasil. Isso, a meu ver, é uma paranoia que jamais encontrou respaldo nos fatos. Você tem ali ONGs de fachada, pesquisando recursos naturais na Amazônia, até minerais. Agora, esse risco de internacionalização da Amazônia, a meu ver, é uma paranoia, que não encontra mesmo amparo nos fatos. A despeito disso, esse risco frequenta ali os pesadelos do Bolsonaro, ele dorme atormentado por essa perspectiva de que soldadinhos franceses, noruegueses e alemães amanheçam recrutando índios e anomames na floresta amazônica. Isso, a meu ver, é uma paranoia, não tem amparo na realidade, mas é isso que acontece. E eu acho que a melhor forma de responder a isso, se os militares usassem toda a raiva deles e esse receio deles para proteger a Amazônia como deveriam, ajudando inclusive a conter desmatamento e incêndios na Amazônia, eles usariam a energia de forma positiva. O problema é que não fazem nada e aí ficam só aventando o risco e não tem nem dinheiro, nem forças para proteger a Amazônia até desse risco imaginário. E aí, Vera? Essa coisa que o José se referiu do risco de internacionalização da Amazônia, que os militares têm aí como uma coisa que vira e mexe está nos rondando, aparece também hoje numa série de tweets feitos pelo general Vilas Boas, ex-comandante do Exército, atual assessor especial do Planalto. Muitos tweets, cerca de 7, em que ele faz menção ali ao risco de uma intervenção militar francesa, principalmente, na Amazônia. Isso não fica patente em nenhum momento, nem nas falas do Macron e nem no tweet dele de ontem, que ele diz que a casa está queimando, etc, etc. Tem origem nesta época a que o José se referiu. E aí ele faz uma salada, porque ele junta o Aldo Rebelo, como o Rodrigo já disse, que foi um deputado muito atuante nessa questão. Ele tinha uma boa entrada com o Exército, apesar de ser do Partido Comunista do Brasil, e foi autor do Código Florestal. Código Florestal esse que acabou afrouxando algumas das leis de contenção e de combate a desmatamento na Amazônia. O Exército teve um papel importante naquela fase a que o Rodrigo se referiu no programa de ontem, quando na virada do governo Fernando Henrique para o Lula houve um pico de desmatamento nos anos de 2002, ainda Fernando Henrique, 2003, primeiro ano do Lula 1 e 2004, segundo ano do Lula 1. Tinha havido um boom de commodities, principalmente do preço da soja, que tinha sido elevado muito, e isso levou a um pico de desmatamento. A partir daí foram feitas leis, uma série de leis, tirando de municípios que desmatassem muito, verba de financiamento, uma série de verbas. E isso começou a fazer com que o desmatamento caísse gradualmente. Juntamente com isso, que é preventivo, que é você ameaçar cortar verba de quem desmatar, foi feita uma força-tarefa da PF e do Exército para ir lá, em loco, conter grilagem, conter madeireiros, conter a pecuária que estava devastando, que estava queimando, e isso também ajudou a conter. Hoje em dia, tanto esse aparato legal quanto essa fiscalização em loco estão desmontados. Isso ajuda a explicar por que depois de muito tempo de baixa do desmatamento, a gente está tendo uma elevação. E assim, não importa o que era, né, nos anos 90, em 2000, a gente tem que pensar no que vinha sendo e o que nós estamos vivendo. Que vinha num decréscimo e agora a gente está tendo elevação de novo.
Essa questão do site da NASA, hoje tem um pesquisador falando numa reportagem da Folha, explicando que o que está mostrado lá em queimadas ainda não é o pico do período, porque o pico é em setembro de queimadas e vai até outubro. Então, o fato da gente estar tendo os índices que tem em agosto é bastante alarmante. Então, tudo isso para dizer que o melhor teria sido o governo não chamar tanto a atenção para esses problemas. Começar a fazer isso que está fazendo agora. O Bolsonaro vai fazer uma rede hoje de TV para anunciar uma série de medidas, e uma delas é esse envio do Exército lá para conter o desmatamento, para conter as queimadas. Eu acho que é importante, já que o Exército tem essa preocupação com a soberania, então que ele, Exército, vá até lá e faça algo que ele já tem expertise para fazer. Então, vamos ver se agora as coisas começam a entrar num regime de medidas sendo tomadas e menos gogó. E aí, Josias? Rodrigo. Desculpa. E aí, Rodrigo, perdão. Não, olha, toda teoria conspiratória, pelo menos acho que seduzem mais, deixando de fora terraplanismo, né, elas tangenciam algumas verdades, né, por isso que elas ganham peso, né? Então, eu falei ontem do globalismo, a Amazônia, por exemplo, tem lá, deve ter mais gringo lá ligado à ONG do que índio, né? Então, assim, é óbvio que tem muito interesse na Amazônia e não são interesses necessariamente nobres. Eu li um livro há muitos anos atrás chamado Máfia Verde, que é exatamente essas teses que os militares aí estão endossando nessas mensagens, né? O Villa-Lobos, Villa-Boas e outros. E assim, tem alguns fatos ali alarmantes, tem muitas fundações, muitos interesses, mas o que é a tese conspiratória? É você pegar coisas reais, ameaças até reais, como, por exemplo, o globalismo, que é uma distorção da globalização, como outras coisas, e você exagerar. Então, o que eu estou vendo, com muita tristeza nesse debate todo sobre a Amazônia hoje, é exatamente exagero de tudo que é lado. Dos ambientalistas alarmistas, que sempre foram oportunistas, dos europeus que estão de olho em outra coisa, que não é a Amazônia, como eu disse, e da reação dos bolsonaristas ou dos militares, que estão vendo fantasma em tudo que é lado. E gente quase declarando guerra, mandando soldado para tomar a Amazônia. Calma, né? Não é para tanto. A reação dos tweets, outra série de tweets também, foi do ministro Ernesto Araújo, né? Virou nota oficial de governo, esses ministros se comunicam agora só assim. O Ernesto Araújo colocou ali como se fosse tudo fruto de uma grande inveja da retomada de crescimento e das reformas do Brasil. Tem que explicar para os 13 milhões de desempregados isso, essa realidade que eles não estão sabendo, né? O crescimento do PIB vai ser abaixo de 1% esse ano. E, de repente, o mundo está todo preocupado que o Brasil vai virar um colosso e deixar de ser um curral da Europa. Quer dizer, bota o chapéu de alumínio, né? Alex Jones, todo mundo enlouqueceu. Então, é preciso ter cautela, porque eu fico com muita raiva dos que são adeptos a teses conspiratórias, porque eles mancham a reputação de ameaças reais. Quer dizer, dificulta o meu trabalho, porque aí quando eu falo assim, existe muito interesse organizado para explorar de forma legal ou ilegal a Amazônia. Então você está acreditando na tese de soberania nacional ameaçada por globalistas e imperialistas do PCO com o Ernesto Araújo. Não. São coisas concretas, é óbvio. Alguém tem que ser muito ingênuo para achar que não há um bando de gente mamando em tetas ou utilizando de forma indevida e ilegal os recursos que a Amazônia tem para oferecer, minerais ou vegetais. Ou seja lá o que for. Então, é óbvio que tem um jogo de interesses muito mais comezinhos por trás desse manto de nobreza e de preocupação com o ambiente, com as florestas e tudo mais. Isso é óbvio. Agora, o que essa turma faz? Pega essa realidade, distorce, leva ao extremo e começa a ver fantasma embaixo da cama. E aí perde credibilidade, e aí deixa de fazer aquilo que a Vera falou, que é cuidar das coisas mais concretas ali do dia a dia. Agora, depois de todo o estrago na retórica causado pelos bolsonaristas, o presidente vai falar em rede de televisão e rádio e mandar Forças Armadas para lá claro, tem um simbolismo da soberania nacional, mas para agir contra essas queimadas mesmo. E é isso que devia ter sido feito desde o começo, ia dar menos espaço para tantas teses extremistas de tudo que é lado.